você escolhe Jesus ou Barrabás? Porque no vídeo de hoje estaremos falando sobre isto. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo abençoado e eu tenho a certeza que será a bênção de Deus na sua vida. Estou aqui na igreja, na casa de Deus, como você pode ver aí no vídeo, e eu vim aqui para fazer uma oração especial pela sua vida e também pela sua família. Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E só lembrando que essa semana é a Semana Santa, e eu vou trazer uma palavra de Deus relacionada a isto para o seu coração. Lembrando também que hoje é mais um dia da campanha Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Deixa a sua folha preparada aí, a minha já está aqui. Daqui a pouquinho estaremos orando, daqui a pouquinho estaremos apresentando toda a nossa família nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Você que é novo no canal, eu sou o pastor Clériston. Todos os dias estou aqui com uma oração, com uma palavra para te abençoar, para te fortalecer. Você que é novo no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like, é muito importante. Quando você dá like, o YouTube ele pega essa oração e manda para várias pessoas, e quanto mais pessoas receberem a oração, a palavra de Deus, com certeza mais pessoas serão abençoadas. Amém? E vamos então direto para a palavra de hoje. Ontem nós vimos aqui no canal a passagem que falava que Pedro ele negou Jesus. A Bíblia vai falar que Jesus foi preso no monte, no Getsemane, e quando Jesus foi preso, os discípulos se separaram, e Pedro ele acabou negando Jesus 3 vezes. Quando ele negou pela 3ª vez, a Bíblia fala que o galo cantou. Só que aí a Bíblia continua contando a história. Jesus ele foi entregue nas mãos de Pilatos. Pilatos era o governador daquela época, e então Pilatos iria julgar o destino de Jesus. A Bíblia fala que Pilatos reuniu todo o reino, todo o povo, e colocou Jesus de um lado e colocou um outro homem do outro. E olha só o que vai dizer a palavra. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 15, a Bíblia diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Graças a Deus, olha só o que estava acontecendo. A Bíblia fala que naquela época eles tinham costume de soltar um dos presos na época das festas, que estava se aproximando a Páscoa, assim como nos dias de hoje. Só que a Bíblia vai falar que quando estava se aproximando, o governador lhe dava uma festa, e era costume soltar um dos presos, e quem decidia não era o governador passava essa missão para o povo. Era a população que iria escolher qual desses presos iriam ser soltos. Então a Bíblia vai falar de um homem chamado Barrabás. Barrabás fez muitas coisas erradas. Barrabás era falso, Barrabás era mentiroso, Barrabás era aquela pessoa que não podia viver em sociedade, não, porque ele era um homem muito perigoso. Só que a Bíblia vai falar que Barrabás foi colocado de um lado e Jesus foi colocado do outro. E o que chama atenção, o governador, ele passa para o povo escolher. Quem que vocês escolhem, Barrabás ou Jesus? Qual dos dois vocês vão escolher? Só que aí os sacerdotes, aqueles sacerdotes, eles não gostavam de Jesus.
Muitos sacerdotes se escandalizavam quando Jesus dizia: eu sou filho de Deus, eu sou o filho de Deus que veio a esse mundo. Aqueles homens não acreditavam que Jesus era filho de Deus. E olha só o que os sacerdotes vão fazer. Continuando a palavra, versículo 20: mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a quem pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Diga misericórdia. Olha que forte. A Bíblia vai falar que os sacerdotes que não acreditavam em Jesus e alguns anciões, eles persuadiram o povo para que escolhesse Barrabás para ser solto e para que mandasse morrer Jesus. Mas essa era a missão de Jesus. Jesus sabia o que ele iria enfrentar, Jesus sabia o que ele iria passar, mas mesmo assim ele foi em frente, por mim e também por você. Ele fez tudo isso por amor, ele fez tudo isso porque ele nos ama. Existe um amor incondicional sobre a sua vida, que é o amor de Jesus Cristo. Amém? Deus é fiel. E o que me chama mais atenção, que a Bíblia vai falar que os anciões e os sacerdotes começaram a persuadir o povo. A Bíblia usa claramente essa palavra, quando a Bíblia fala, lá no versículo 20, mas os sacerdotes e os anciões persuadiram o povo. Quer dizer, eles começaram a persuadir, a convencer aquele povo a soltar Barrabás, que era um homem mau, que era um homem maligno, e a decretar a morte de Jesus. Quem iria escolher era o povo, se era Barrabás ou se era Jesus. Só que os anciões começaram a falar: escolhe Barrabás, vamos soltar Barrabás, Barrabás merece ser solto. Aqueles anciões começaram a falar na cabeça do povo, a persuadir para que escolhesse Barrabás e não a Jesus. E você tem que tomar muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Você não pode ir pelo conselho dos homens, não. Você tem que ir pelo conselho da palavra, porque a palavra é a boca de Deus. Jesus, ele até responde para o diabo lá no deserto, em Mateus capítulo 4. Jesus, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Quer dizer, é através da palavra que vem de Deus que nós devemos seguir. A Bíblia vai falar que os inimigos, os anciões começaram a persuadir o povo. E às vezes isso acontece nos dias de hoje. Às vezes vem pessoas querer convencer você a fazer algo que é errado. Às vezes vem pessoas querer convencer você a fazer algo que vai prejudicar alguém. E você não pode ir pelo conselho dessas pessoas, não. Porque se você for pelo conselho do ímpio, o ímpio vai cair no buraco e você vai cair junto com ele. Você tem que ir pelo conselho de Deus. A Bíblia mesmo diz em Salmos capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí a Bíblia diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, quer dizer, na palavra. Aí diz: e na sua lei medita de dia e também de noite. Olha que palavra forte. É o conselho de Deus. Você não pode ir por aquilo que as pessoas estão dizendo, não. Você tem que ir por aquilo que Deus fala ao seu coração.
Porque vai ter pessoas que o diabo vai levantar para te persuadir, para tentar te convencer a fazer o que é errado. Você lembra da história de João Batista? João Batista, ele estava preso. Aí a filha de Herodias, que era a mulher de Herodes, ela vem dançando para o rei Herodes. Aí o rei diz para ela o seguinte: ó, pede-me o que quiseres que eu te darei. Ainda que seja metade do meu reino eu vou te dar. O que aquela filha faz? Ela corre até a sua mãe e pergunta: mãe, o que eu vou pedir para o rei? O rei falou que eu posso pedir o que quiser. Como a mãe dela tinha uma raiva de João Batista, porque João Batista denunciava ela, o que aquela mãe falou? Vai lá e pede a morte de João Batista. Aquela mãe persuadiu a sua filha a fazer o que era errado. E você não pode ser convencida a fazer o que é errado, não. Às vezes nos dias de hoje, um exemplo para você entender. Às vezes a pessoa está lá, um exemplo, mexendo na rede social, no celular. Aí aparece alguém falando assim, ó: olha só essa nova plataforma, olha só esse novo jogo. Entra aqui, porque se você baixar esse jogo aqui e jogar, você vai ganhar muito dinheiro. Se você baixar e jogar, você vai ficar rico. Aí a pessoa olha assim: o quê? Eu vou baixar, eu vou fazer. Aí a pessoa baixa, começa a jogar, a pessoa se vicia, começa a colocar o dinheiro, começa a perder. E tem casos de pessoas que perderam tudo. Por quê? Porque foi convencida a jogar, foi convencida por alguém a fazer o que é errado. Às vezes eu estou mexendo ali, aparece para mim, eu já bloqueio na hora, porque eu sei que aquilo não vai fazer bem, porque eu sei que aquilo ali é estratégia do mal. Com certeza você já viu algum caso de alguém que perdeu tudo jogando esses joguinhos online, esses joguinhos no celular, com certeza. E a pessoa, ela só joga porque alguém influencia ela a jogar, alguém convence ela a jogar. E você não pode cair nessa cilada. Eu dei o exemplo do jogo, mas tem várias coisas. Há um mês atrás teve o carnaval. Quantas que foram as pessoas que disseram assim: ó, hoje eu vou para a igreja. Aí veio algum que se dizia amiga e disseram: ó, vamos para o carnaval, vamos para as festas. A pessoa queria vir para a igreja, mas alguém vem tentar convidar ela para um caminho errado. A pessoa quer persuadir. Era o que estava acontecendo ali. Jesus de um lado, Barrabás do outro. Só que os anciões começaram a falar: vamos escolher Barrabás, vamos soltar Barrabás. E o povo foi na onda. E o povo foi na onda dos anciões. Eles queriam que soltasse Barrabás, que era um homem muito perigoso, que ele não estava preso à toa, e queria que mandasse tirar a vida de Jesus. Aí olha só o que vai dizer mais a palavra, continuando. Versículo 21, de novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Diga misericórdia. Foi o que aconteceu. Aquele povo foi persuadido pelos anciões. Pilatos, ele pergunta mais uma vez: quem que vocês quereis que eu solte? Se é Barrabás ou se é Jesus? E aquele povo respondeu: Barrabás. E aí ele pergunta: e Jesus, o que eu vou fazer com ele? E aquele povo dizia: tira a sua vida. Infelizmente aquele povo escolheu, ao invés de soltar Jesus, eles soltaram Barrabás. Mas a palavra tinha que se cumprir. Era necessário Jesus passar pela cruz, Jesus passar pela morte e Jesus também ressuscitar. Amém? Amanhã estaremos aqui neste canal falando mais uma passagem sobre Jesus. Amanhã estaremos vendo sobre os dois malfeitores. Você já ouviu falar? Porque quando Jesus foi preso na cruz, tinha um malfeitor de um lado e um outro malfeitor do outro. Mas amanhã estaremos vendo. Diga glória a Deus. Vamos orar? Pega nas suas mãos a folha
a folha do eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segura ela nas suas mãos, vamos orar, porque é momento de oração. Senhor nosso Deus amado e querido Pai, que palavra maravilhosa o Senhor nos deste neste momento. Vamos viver essa palavra no nosso coração, que de maneira alguma essa palavra venha entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que ela venha descer, Senhor, diretamente para os nossos corações. Meu Pai, nós não vamos ser convencidos pelo mal, nós não vamos ser persuadidos a fazer o que é errado, não. Nós vamos viver a Tua palavra, nós vamos viver a Tua verdade. Meu Pai, visita cada pessoa com nome nessa folha de oração, vai entregando a vitória, meu Pai, na vida do filho, da filha, dos netos, vai visitando os pais, os avós, vai visitando toda a família, Senhor, do Teu povo que está com nome nessa folha da campanha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Pai, eu oro e apresento todos nas Tuas mãos e cremos sim que estamos abençoados. Oramos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. E você que crê, diga assim comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E glória a Deus. Graças a Deus, estamos abençoados, estamos fortalecidos por esse Deus maravilhoso. Amém? Então amanhã esteja conosco, se esforce para ouvir às 9 horas. Caso não seja possível, quando você puder, você assista, tá bom? Ouça a oração, ouça a palavra, porque vai te abençoar muito. Amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, às 9 horas da noite, em nome de Jesus. Não se esqueça, você que é novo, inscreva-se no canal, clica no joinha, porque é muito importante. Compartilhe essa oração, esse vídeo, porque aonde chegar, vai chegar a presença de Jesus Cristo. Amém? Eu vou estar gravando mais vídeos como esses aqui na igreja, na casa de Deus, e é bênção do Senhor Jesus. Então, estenda suas mãos para cá e receba a presença de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Glória a Deus.